Grande Luiz. Tá me ouvindo bem, Luiz? Boa tarde, pessoal que tá chegando aí. Muito boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Arthur, Renato. Que bom. Hoje é uma tarde muito especial para o nosso laboratório. Boa tarde. A gente vai receber hoje um grande amigo. Fala, Brunão. Professor Tiano Gomes. É gerente das categorias de base do Botafogo, do Rio de Janeiro. Vamos bater um papo aqui misturando um pouco do que o laboratório tem feito, com a experiência que é vastíssima do Tiano, lá no Botafogo e outras passagens dele também. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa estrutura do futebol de base lá do Botafogo, no Rio de Janeiro. Olha o Tiano aí. Deixa eu chamar ele. Ai, rapaz. Eu chamei aqui o Tiano. Eita fé! E aí? Beleza? Esse é o cara. Deixa eu colocar aqui o título da nossa live, Tiano, rapidinho. Deixar fixado aqui. Vou botar só a primeira parte. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, grande prazer. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. É uma amizade que ninguém vai entender, né? Porque a gente não se vê, se fala pouco, mas o carinho, as lembranças são muito boas, né? Tanto como adversários sempre, mas a percepção que a gente sempre teve das nossas famílias, eu acho que isso fica marcado pra gente. Não podemos esquecer os 2 ou 3 anos de nova geração, meu amigo. Tivemos juntos lá no... Foi junto, né? Foi, nova geração. Rapaz, você vai esquecer logo o momento que eu respirei um pouco, cara. Pô, anos marcando esse cara, meu Deus do céu. Esse Tiano dava um trabalho danado. O pessoal que tá chegando aí. Tiano foi adversário, né, no futsal desde os 7, 8 anos de idade, a vida inteira jogando contra o Tiano. Pô, dava um trabalho danado. Quando eu sabia que eu ia jogar contra a Hebraica, contra o Flamengo, já ficava, meu Deus do céu, quando é que aquele cara vai virar? Da onde que ele vai tentar a bicicleta dessa vez? Jogando contra você, Tiano, só tirando de quadra, mesmo que eu saia junto. Tá lembrado, né? Saímos juntos uma vez de quadra, os dois machucados, os dois levaram ponto. Mas quem entrou com a ignorância fui eu, né? Que você veio com ela dominada, eu entrei de carrinho, você bateu de dente aqui no meu supercílio. Tava 0-0 o jogo, era River e Flamengo, futsal, lá na quadra do Carioca, que era onde o Flamengo jogava. E aí entrei de carrinho no Tiano, o Tiano caiu em cima de mim aqui, abri meu supercílio e ele abriu a gengiva. Não sei qual foi o estrago que eu te fiz. Abriu o lábio. Abriu o lábio, né? E aí saímos os dois, tava 0-0. Ó, meu pai tá entrando aí, ó, Fernando Antônio Luz, meu pai. Aí, grande, acompanhou muito a gente. Acompanhou, né? Muito. E aí saímos os dois. Aí eu fui tomar meus pontos num lugar, ele foi tomar os pontos em casa, que o pai dele é médico. Quando a gente voltou, o jogo já tinha acabado. Moral da história, o River ganhou de 5-0. Eu tirei o cara certo, rapaz. Óbvio que foi sem querer, né, Tiano? Pô. Com toda certeza. Foram tantos e tantos jogos, a gente sabe quem faz as coisas normalmente. Na nossa época era uma coisa muito legal. Essa rivalidade era muito legal, né? Apesar de... Muito sadia. Era muito boa, tanto que as pessoas hoje, mesmo os que não jogaram junto, ainda tem um grupo de amigos muito grande. E aquele grupo do futsal já são mais de 150 nomes reunindo a galera que jogou na nossa época. Ali tem 75, 76, 77, 78. Tem uma galera ali enorme. Todo mundo, a grande maioria jogou contra, mas é o poder do esporte, né? A gente vai falar aqui hoje um pouquinho
das categorias de base aí do Botafogo, que você está como gerente. Eu já vou apresentar um pouquinho, bem rapidamente, o meu laboratório e depois vou deixar que você se apresente também para quem não te conhece, Tiano. Mas a gente vai falar exatamente do poder do esporte, né? Acho que a gente aqui é prova do poder do esporte, quando a gente traz a essência do esporte, como ela deve ser, na base, né? Sem preconizar rivalidade ao extremo, preconizando respeito, e isso a gente deve agradecer muito, não só aos nossos pais, né, mas a todos os treinadores que passaram por nós lá, na época que a gente fez parte do futsal, né, da base do futsal do Rio de Janeiro. Hoje a gente quase todo mundo é amigo um do outro, a gente, quando pode, entra em contato e o respeito fica até hoje, né? Isso é uma coisa que o futsal trouxe para todos nós, né? Uma época muito boa, uma época até que o futsal, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tinha era grande, né? Hoje o futsal está um pouco em baixa, dificuldade dos clubes de bairro, que a gente tinha muito antigamente, hoje a dificuldade financeira também está atrapalhando, mas acho que entra especificamente no nosso futebol de salão que a gente jogou e no futsal de hoje em dia. Acho que a gestão do esporte não foi feita da melhor maneira possível, principalmente aqui no Rio de Janeiro. As quadras começaram a ficar pequenas, o esporte se atualizou, se modernizou e o futsal do Rio de Janeiro não seguiu esse caminho. Não vejo como desculpa o lado financeiro, o lado econômico disso, porque a gente vê, principalmente no sul do país e até no Nordeste, grandes clubes com uma organização muito grande e, com certeza, não é uma filantropia. É um esporte que dá retorno, que economicamente é viável. Então, acho que estamos no Rio de Janeiro um pouco para trás nisso, mas tenho certeza que tem pessoas do futsal que foram atletas que estão nesse momento específico aqui no Rio, se mobilizando para que a gente consiga reerguer o futsal, que é da onde a gente sabe que saem tantos e tantos atletas para as equipes profissionais. Exatamente, vai falar isso. Só entrou o Luiz Felipe aí, ó. Esse também dava um trabalho danado pra gente, hein, Tiano? Esse Luiz era bom. Jogou junto, esse aí eu pedi. Vocês foram campeões, né? Foram campeões em 93 juntos. Beleza. Tiano, olha só, deixa eu apresentar rápido o nosso laboratório. Como eu conversei com você, acho que tem 1 mês e pouco, 2 meses, né? Eu estou aqui na Universidade Federal de Alagoas, eu estou atualmente coordenando o Laboratório de Cineantropometria, Atividade Física e Promoção da Saúde, é o LACAPS, né? A gente já funciona há 11 anos aqui, eu estou desde 2009 aqui na UFAL, eu estou trabalhando no campus de Arapiraca, na cidade do Asa, E a gente tem lá algumas linhas de pesquisa, a gente toca, além das atividades de ensino, extensão, a gente também tem uma atividade forte de pesquisa que vem crescendo, principalmente nos últimos anos, né? O nosso corpo docente do laboratório tem se qualificado, a gente tem cada vez mais estudantes que se formam, fazem um mestrado, voltam para o grupo, os nossos professores, como é o meu caso, que eu entrei só com mestrado aqui na Universidade Federal, e já tive a oportunidade de sair para fazer meu doutorado, fiz lá em Coimbra, fiquei 4 anos lá em Coimbra, fiz o doutorado lá na Universidade de Coimbra, já voltei, enfim. A gente tem algumas linhas de pesquisas, né? E a gente vem tentando trabalhar alguns assuntos que dá para a gente, de certa forma, fazer alguns links com a realidade de campo, seja dentro do contexto escolar, seja dentro dos clubes, os clubes que trabalham para o esporte e lazer, mas como também o esporte, formação e rendimento, né? A gente tem essa sequência de lives já acontecendo desde o dia 15 de abril. Essa é a nossa 21ª live. Eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui. Para mim, hoje é um dia muito especial. Acho que já deve ter para lá de 25 anos que a gente não se vê assim falando, né? Então, é uma saudade que eu estou matando aqui, falando com você, e que se estende aos colegas que estão assistindo aí a live, que são da nossa época também. E nessas 21 lives, o nosso propósito é tentar levar informação de qualidade para a população em geral, não só a população científica, né, a comunidade científica, mas a comunidade em geral, e sempre que possível mesclando o olhar de quem está dentro da academia, que eu digo a universidade, né, e as linhas de pesquisa e os artigos que a gente publica, e o olhar de quem também, de certa forma, consome esse material,
mas que está na prática colocando isso para acontecer, ponderando outros aspectos que também influenciam demais as tomadas de decisão. E aí foi quando surgiu a ideia da gente estar fazendo essa live aqui junto, né? Porque a gente tem uma linha de pesquisa no laboratório que fala sobre o efeito da idade e da maturação biológica sobre o desempenho esportivo de jovens atletas. E a gente também tem uma linha de pesquisa onde a gente busca analisar muito do que é a prática da atividade física da criança de hoje, no contexto do seu lazer, no contexto da escola, no contexto do clube. E a gente tem reparado algumas coisas, tanto nessa primeira linha de pesquisa do efeito da idade da maturação, como também nessa linha de pesquisa do que é criança hoje em termos de atividade física, de comportamento sedentário. E eu acho que a gente pode, ao longo desse papo, ir fazendo alguns links. Mas antes, eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Eu sei que você é formado em Educação Física. Eu cheguei a dar aula, inclusive, depois que você se formou. Você fez Educação Física lá na faculdade da cidade, não foi? Não, minha faculdade foi Estácio. Ah, tu fez na Estácio? Fiz na Estácio, Engraçado. Eu tive a impressão que você tinha feito na faculdade da cidade. Mas, Não. enfim, você é formado em Educação Física, é ex-atleta de futebol e, enfim, e agora está atuando como gerente das categorias de base do Botafogo, né? Teria mais alguma outra coisa que você queria destacar, que faça parte do currículo, da formação, que seja importante até para quem tem a pretensão de estar seguindo os teus passos? Léo, faço questão de falar algumas coisas, né, nessa apresentação. Primeiro, como sempre, eu gosto e acho que é o fundamental para mim, é a minha família. Foi aonde me dei os primeiros passos, foram meus pais que me acompanharam no futsal, mas no futebol e na vida, mas acho que principalmente eles conseguiram com que eu entendesse que eu poderia sim jogar futebol, mas que eu teria que seguir a minha vida escolar, a minha vida curricular, estudar, porque certamente o futebol iria terminar. E eu, muito persistente, eu acho que é a palavra certa da minha carreira de atleta profissional, foi a persistência, devido a limitações que eu tive. Se eu falar de limitações, tu vai brigar comigo, você vai falar que você vai puxar meu saco, falar que eu sou jogador, que eu fui isso, mas tinha minhas limitações. Você sabe disso. Tinha minhas limitações no lado que você fala muito bem, no lado físico, que também é um parâmetro para atletas de ponta. A gente não consegue que todos tenham o mesmo desenvolvimento, mesmo treinando da melhor forma, mesmo tomando o melhor suplemento, mesmo se alimentando da melhor forma. Então, por isso que eu sempre falo da minha persistência como atleta profissional que eu consegui ser com 16 anos. Família, o futsal, a escola que eu sempre segui da maneira correta, a faculdade que eu entrei com 17 anos e me formei com 21. Assim que eu acabei a faculdade com 21 anos, eu entrei numa pós-graduação de administração esportiva na FGV e terminei com 22 para 23 anos, então tenho essa pós-graduação e segui minha carreira profissional. Só consegui sair do Rio para atuar com 24 anos. Então, eu aqui no Rio, treinava de manhã, ficava em casa, estudava de noite a faculdade, e todo esse sacrifício que eu não vejo assim, poderia ver assim, mas foi um investimento que eu fiz na minha vida. Com certeza. E que depois da minha carreira de 16 anos, com toda a persistência que eu tive em alguns clubes maiores, em alguns clubes menores, que eu passei, eu encerrei minha carreira no ano de 2012. E aí, esse é um momento muito difícil, mas muito mesmo. Esse ano que eu encerrei de 2012, 13 até iniciando 14 foi um momento muito difícil de descobrir o que fazer, como fazer, com quem fazer, como se inserir no mercado de trabalho. Mas eu entrei em tudo. Eu dei aula em escolinha de futebol, eu entrei em projeto social com o Zico, eu abri 2 escolas de futebol, coisas pequenas, mas abri e fui me dedicando nessas funções, mas sempre querendo voltar para o futebol de alto rendimento. Esse sempre foi meu objetivo. Fiz curso de treinador de licença B e licença A da CBF. Os cursos foram para uma capacitação, nunca com a intenção de ser treinador. Nunca tive essa intenção, não posso falar que nunca vou ser, mas minha intenção é mais o lado da gestão. Fiz outra pós-graduação de gestão e marketing esportivo no IBMEC, e aí tive a oportunidade de entrar no Botafogo em 2017, através do convite do Bruno Lazzaroni, para entrar como coordenador técnico da categoria sub-15, 17 e 20. Legal. E aí, a partir desse momento, foi durante 1 ano e 1 mês, e
nesse curto espaço de tempo, eu já tive o convite do diretor Manuel Renha, que é quem toma conta da futebol de base do Botafogo de uma maneira espetacular, de ser convidado a me tornar o gerente da base do clube. E estou até hoje, aí estou há 2 anos, e 2 anos não, vai fazer 2 anos, já tem 2 anos, 2 anos e 5 meses, como gerente da base. É uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande por tudo, aí juntando por tudo que a gente passou, por tudo que eu tenho, por tudo que eu me cobro, da função que eu exerço e de como eu tenho que gerir tudo isso, porque eu estou lidando com sonhos de crianças, com sonhos de famílias. Então, a preocupação é diária, é constante, e até da maneira que você vai falar, porque aquilo ali, com certeza, eu lembro muito bem dos momentos que eu recebi não na minha vida, quando eu era mais novo. Isso impacta diretamente no futuro das pessoas e na formação desses meninos. Então, exatamente. Essa é mais ou menos a minha história, e hoje, gerente da base do Botafogo, é onde eu me encontrei muito bem. É uma alegria, eu não posso falar que é a mesma alegria de ter sido atleta profissional. Porque foram anos pensando em ser atleta, né, Tiano? Anos pensando em chegar lá. Esse prazer de ser atleta profissional, de jogar bola, de treinar todo dia, de ir para jogo com torcida, das pessoas saberem quem você é, isso é uma coisa impagável, independente se você é o cara que ganha muito dinheiro ou se você não é o cara que ganha muito dinheiro, é uma coisa impagável. Mas hoje eu exerço uma função que eu sou muito realizado, apesar do pouco tempo, tenho muita coisa para aprender, muita coisa para me desenvolver e tentar colaborar com o Botafogo. Eu acho que é o principal. Sempre o recado que eu recebi quando eu assumi essa função é o seguinte: se for bom para o Botafogo, nós vamos fazer, desde que não passe por cima de ninguém. E bom para o Botafogo tem que ser bom para todos os meninos, que são 200 meninos. Verdade. Que hoje estão na base do clube. É o sonho e a formação deles, né, Tiano? Você falou bem aí, somando 2 partes da tua fala. Você primeiro falou no sonho e depois falou na formação. E isso aumenta muito a responsabilidade de vocês, né? Tá aí o Júnior, lá do River, perguntando se tu já falou que fazia gol de bicicleta com 8 anos. O Pará tá aí, o Ayrton também mandando abraço. A galera vai chegando e a gente vai mencionando, porque, afinal de contas, eles conviveram com a gente e sabem o quanto que é especial esse momento aqui, né? Tiano, eu acho que seria interessante para o pessoal que está nos acompanhando ter uma ideia de como é que essa base do Botafogo hoje está organizada. É claro que você não vai conseguir falar de tudo, mas, assim, quantos profissionais em média tem trabalhando na base? São quantas categorias? Quantos jovens, mais ou menos? Em termos de locais de treinamento, vocês têm 1 local, 2 locais? Como é que está, de uma forma bem resumida, né? Até porque não dá tempo de você estar detalhando muito. Só para a gente ter uma ideia da magnitude que é um futebol de base num clube tão grande como é o do Botafogo, cara. Como é que você organizaria isso aí para a gente entender melhor a dimensão desse trabalho? De uma forma bem resumida. Estou até vendo aqui agora. Onde você postou, no que está fixado, você botou... Ih, ficou tisno. Se você for mudar, tá tudo certo, mas tá tudo tranquilo. Não, vou mudar agora, pô. Falando um resumo bem simples da base do clube, mostrando o organograma. Tem a função que eu exerço, que é o gerente da base. Nós temos 2 coordenadores técnicos, um do Sub-14, um do Sub-11 é o Sub-14 e um do Sub-15 é o Sub-20. Esses tomam conta, né? Fiscalizam, estão juntos, estão para desenvolver as categorias, a comissão técnica de cada categoria. Temos 2 departamentos que são técnicos, mas análise de desempenho e captação de atletas, que tem 2 coordenadores, com mais 2 em cada equipe, para seguir a análise de desempenho, prestando um serviço diretamente aos treinadores, com vídeos da própria equipe e dos adversários. E a captação é sempre monitorando o mercado, principalmente dos mais velhos, e indo nos projetos, nas escolas parceiras, em outros clubes, monitorando esses jogadores. Isso é especificamente a parte técnica. Tem a parte da área da saúde, né? Que é uma área muito importante para a gente, que a gente cada vez dá mais importância e trata com carinho maior, não trata isso como custo, e sim como investimento. Nós temos um fisiologista, são 5 médicos, 4 fisioterapeutas, um assistente social, uma nutricionista, uma psicóloga, que a gente está querendo muito crescer esses departamentos no clube, que eu acho que é fundamental para o amadurecimento desses meninos. A preocupação técnica e o desenvolvimento técnico, a gente não tem a menor dúvida que a gente vem conseguindo e tentando dar a melhor estrutura, mas nesse lado a gente não é que a gente precisa melhorar sempre,
mas a gente precisa dar uma atenção maior a esse lado psicológico dos atletas, a esse lado da família dos atletas, porque com isso a gente tem certeza que a gente vai conseguir, cuidando de tudo isso fora do campo e da escola também, a gente vai conseguir um melhor jogador de futebol, que é o nosso objetivo fim. Sim. E aí segue depois para uma área mais administrativa, que tem o administrativo, com os serviços gerais do clube, que fica em Caio Martins, especificamente a sede da base é do estádio Caio Martins, onde a gente dividiu. Tem lá em Niterói. E fica mais ou menos dessa forma a organização. É árduo, são em torno de 70 a 80 funcionários, em torno de 180 a 200 atletas na base, e ainda temos não. E aí o maior prazer nosso é a ligação com o departamento profissional, que é onde a gente realiza que a gente consegue as nossas vitórias, que é entregando os jogadores lá. Sim. Hoje o futebol profissional do clube está com em torno de 50% de atletas formados na base. Excelente, hein? Quando a gente fala isso, muita gente vem de fora com certa crítica de necessidade, de ordem financeira atual do clube. Tudo pode até colaborar com isso. Mas os resultados que os meninos estão dando, a capacidade que eles estão tendo, está mostrando que a gente vem tentando se aperfeiçoar cada vez mais nessa entrega dos jogadores profissionais. Eu só gosto de ressaltar uma coisa, Léo, relacionada a tudo isso que eu falei, e que você citou a palavra formação. Eu acho muito legal, acho o mais importante, eu te falei da preocupação fora de campo, com a escola, com tudo, mas é uma coisa que eu dou muita importância dentro do Botafogo hoje, a gente também, em todas as categorias, a gente também, não é que é a primeira coisa, mas a gente também precisa ganhar. A gente também precisa ser campeão, porque a marca do Botafogo é uma coisa muito grande, é uma coisa a nível mundial, e eu preciso formar um jogador vencedor. Para isso eu preciso vencer. Eu não posso ficar só que eu digo, eu não posso ir, vamos formar, mas e ele está ganhando? Ele precisa se sentir vencedor. A gente está no Botafogo, a gente não está em... Então isso é uma coisa que eu também faço questão de falar para que não fique uma coisa, é bonito falar de formação. Eu acho bonito, acho legal e acho fundamental. Mas eu acho fundamental também ter resultado. Com certeza. E quando a gente fala do resultado, Tiano, e da quantidade de meninos que vocês têm aí, meninas, eu não sei, vou até fazer essa pergunta posteriormente, esses 180, 200 jovens, eles estão organizados em quantas categorias? Eles chegam com que idade? Chegam com que idade aí para vocês? Chega a partir de 9, 10. A gente tem um futsal, né, que é do Botafogo, que é junto com a Casa de Espanha, que é de 6 aos 13 anos. Mas o campo inicia mesmo aos 11 anos no Botafogo, sub-11. Então é sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, 16, 17 e 20. Então são 7 categorias, porque 16 está junto com 17. Sim. São 7 categorias, todas têm suas comissões com preparador físico. Cada 2 categorias, só o sub-20 que tem um supervisor só, o resto, cada 2 categorias tem um supervisor. A fisioterapia, com 4 fisioterapeutas, atende todo mundo. Os médicos também, todos os treinos têm médico. O sub-20 é uma parte nutricional. Os atletas recebem o alimento do sub-14, 13 para cima, já recebem alimentação, o almoço, porque eles treinam sempre à tarde. É uma coisa que eu gosto de reforçar do Botafogo. Os treinos de todas as categorias, menos o sub-20, que já é um time quase profissional, não profissional, porque a maioria tem contrato profissional, mas do 17 para baixo, todas as categorias do Botafogo treinam na parte da tarde. Essa decisão foi tomada há uns 5 anos atrás no clube. Por quê? Para que o atleta, a primeira coisa do dia dele seja a escola. Para que a importância maior é ele ir para a escola para depois à tarde. Porque se ele vai treinar de manhã para estudar à tarde, com certeza o rendimento dele à tarde, com todo esse desgaste, o atleta do clube de alto rendimento, que a busca do sonho de ser profissional é muito grande, o rendimento, a tendência é que se caia, não é uma regra, né? E aí o Botafogo realizou dessa forma, então todas as categorias treinam na parte da tarde, e isso pra gente vem trazendo bons resultados nessa formação dos atletas. E são pequenas coisas, pequenas decisões, né, Tiano, que podem fazer a diferença. Porque a gente sabe que o jovem, quando vai para um clube grande, como é o Botafogo, e os outros que a gente tem espalhados pelo Brasil... Meu pai entrou aí, Léo. Meu pai entrou aí. Teu pai? Eu já vi aqui, ó. Já vi aqui o rosto dele. Ontem foi aniversário do teu irmão, né? Foi aniversário do Felipe ontem. Um abraço pro teu irmão, cara. Teu irmão, também é 10. Aliás, teu pai... A formação que ele deu para vocês dois é de se tirar o chapéu. Eu tive com teu pai aqui no Ibis a última vez...
Em Maceió ele estava com a sua mãe, eu estava vindo ainda dar aula só nas especializações, não estava aqui na UFAL ainda. E aí encontrei com ele tomando café da manhã. Um grande beijo para ele. Então eu estava te falando, embora a gente saiba que o objetivo, né, um dos objetivos é a formação desse jovem, o que leva o jovem ao Botafogo é o sonho de ser jogador de futebol. Então, para a própria criança, o estudo acaba ficando um pouco em segundo plano. Eu acho que cabe justamente a vocês, né, como você está falando, tentar organizar, estruturar a rotina dessa criança de uma forma que a gente possa, aos poucos, mostrar para ele que é importante ele estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, que o clube valoriza que ele esteja bem apto e preparado para assistir a aula, sem o cansaço do treinamento. Eu acho que é fundamental você e os colegas que estão aí na base do Botafogo, né, passarem essa importância para a formação deles também, mesmo para aqueles que um dia cheguem ao profissional. Porque hoje em dia não tem mais como a gente imaginar. O atleta de hoje não pode ser mais como um atleta de 20, 30 anos atrás. O atleta de hoje, se souber falar mais um idioma, mais 2 idiomas, se tiver uma noção de gestão, ele se diferencia no mercado também. Né? Os próprios conceitos da formação do cidadão, que você também diz que há essa preocupação no Botafogo, imaginando que ele chegue ao profissionalismo, esses conceitos de um bom cidadão também vão influenciar na carreira dele como atleta, ele chegando ao profissional. Então, eu acho que cada vez mais as coisas estão se aproximando. A escola e o clube, na nossa época, estiveram mais isolados um do outro, né? A gente tinha que... eu nem tanto, porque eu só disputei um ano de futebol de campo, que foi em 94 no Barra, com a base do Nova Geração. A gente tinha lá o Leozinho, falecido Leozinho, Bruno Parente, Silame, o Bruno Coimbra, enfim, tinha uma galera lá. Mas você jogou todas as categorias de base. E na época a gente sabia a ralação que era para a gente estudar e treinar ao mesmo tempo. Hoje em dia eu acho que as coisas estão um pouco mais próximas. É impressão minha ou de fato acontece isso? Eu não sei até que ponto tá tão diferente, Léo. Acho que o sonho antigamente, o lado econômico hoje está muito maior do que há 20 anos atrás. Então a maneira de se gerir isso é que tem que ser diferente. Não dá para a gente recriminar os meninos, a formação deles está diferente, são outros princípios, outras prioridades que eles têm, e não é um ou outro, são todos. Então eu não acho que não é justo porque na minha época não existe mais isso. A gente tem que cuidar da época de agora. Sim, com certeza. Como agora. Então essa diferença tinha, mas o que existe, Léo, quando você fala tempos atrás, eu acho que é a mesma coisa. Acho que a palavra que eu uso para mim, eu acho que serve para muitos, porque exceções do futebol são muito poucos. A grande maioria tem muita gente que joga bola muito bem, são muitos meninos que jogam muito bem, mas o que faz chegar lá na frente? É sério o negócio, o sonho é grande. Então esse amadurecimento cedo do que qualquer outra profissão, que você só precisa amadurecer lá para 24, 25 anos. Agora está cada vez mais... No futebol atualmente, então, você tem que amadurecer com 14, com 15. Está ficando parecido com a ginástica, né? Está ficando mais parecido com a ginástica. A ginástica também tem essa característica. As meninas e os meninos têm que chegar ao topo da carreira em idades mais precoces. Ó, o Luizinho já me puxou a orelha dizendo que também estava na época do Barra. O Alan Espinosa, que entrou aí agora, também era da época lá do Barra. A gente tinha uma galera boa lá. Um beijão para todo mundo aí que está acompanhando. Quem entrou aí que eu vi agora foi Marco Brito. Marco Brito tá aí. Eita ferro. Marco Brito talvez nem lembre de mim, porque eu joguei com ele contra ele mais no futsal. E aí depois no campo, quando eu tive a oportunidade de enfrentar o Fluminense, eu distendi a coxa, foi num brasileiro daqueles que faziam antigamente. E a gente pegou o Fluminense lá no Barra. O bom de conversar contigo, Léo, é que tu lembra de tudo. É impressionante. Eu tenho uma boa memória. Mas conversando com o Pedrinho outro dia, eu falei para ele. O Pedrinho é muito ruim de lembrar, né, das pessoas. E aí eu falei para ele que eu entendo perfeitamente isso. Porque, por exemplo, a gente jogou muito junto e contra quando a gente era moleque. E você, Felipe,
a Tirson, Pedrinho, Roger, Júlio César, essa galera que vingou no futebol, essa galera, para mim, nunca saiu do meu raio, né? Eu estou sempre acompanhando você, eu estou sempre acompanhando vocês. Então, eu nunca perdi vocês de vista. O pessoal que não foi profissional nunca perdeu os colegas da época que vieram a ser profissionais de vista. Então, a gente continua torcendo, continua vendo, é uma entrevista, é um jogo, vibra com gol. Então, a gente nunca perdeu vocês de vista. Vocês não, cara. Tem mais de 25 anos que a gente não se vê, né? Entendi. Então, acho que é mais fácil para quem teve esse parêntese lembrar das coisas da época. Porque vocês viveram muito mais no futebol do que a gente. Olha o Júnior aí. Luizinho, falando que o Luizinho batia em todo mundo, ó. Vê se pode. Luizinho escreveu em cima, que me dava pancada pra caramba. Pô, mas contigo só dando, Tiano. Contigo só dando, mas enfim. Vamos seguir aqui. Tiano, deixa eu te fazer uma pergunta. O Júnior já fez uma brincadeira aí, que foi perguntando se você já tinha contado que aos 8 anos, 7, 8 anos, e nas idades subsequentes, já fazia gol de bicicleta, né? E isso é uma verdade, para quem está assistindo. A gente tem uma linha de pesquisa aqui no laboratório que analisa, de certa forma, esse comportamento motor das crianças. Tá? A gente normalmente vai para as escolas, a gente não tem muita entrada em clube, mas a gente vai para as escolas, analisa a criança no tempo livre, no tempo de recreio, a gente faz alguns levantamentos de quais são as atividades que a criança faz de atividade física fora da escola, aí, muito através de inquéritos com os pais, enfim. Às vezes a gente usa até aparelhinhos que medem de forma direta a atividade física, que são os acelerômetros e tal. E uma coisa que a gente tem reparado aqui, Tiano, é que as crianças, principalmente as crianças pré-púberes, né, as que estão abaixo dos 10 anos, elas se envolvem cada vez menos, na medida que o tempo vai passando, em atividades físicas e tem aumentado o tempo destinado para o comportamento sedentário, né, as horas de tela. E quando a gente vai olhar para as poucas atividades físicas que essas crianças fazem, e olhar também para aquela divisão que a gente aprendeu lá na faculdade, de habilidades motoras fundamentais, de locomoção, estabilidade e controle de objeto, a gente percebe que das três, a que mais tem sofrido ao longo do tempo, no sentido de inatividade física, é a do controle de objeto, seja com a mão, seja com os pés. A minha pergunta é, você que está na base e recebe crianças de 10, 11 anos, vocês têm percebido na forma que o garoto lida com a bola, naquela peneira, naquela observação, uma queda de criatividade, de habilidade desse jovem atleta hoje com os pés, no sentido do drible, do domínio, ou vocês não têm percebido isso nesse ambiente que é da formação de base de um clube de futebol? Léo, tudo que você fala é muito interessante. Essa parte de maturação que você fala, a fase pré-puber, eu acho que isso é de uma forma que atualmente vem acontecendo. Quando você fala dessa parte você usou a palavra técnica, de você estar com a bola no pé, a diferença é o seguinte: antes, a gente ia para o treino e treinava, e tinha a parte técnica, física e tática. Hoje, e a parte técnica se desenvolvia através de trabalhos também analíticos, que existe, que atualmente está se retornando um pouco mais isso. Mas o que eu acho que a brincadeira, como bem você falou no início, da parte de coordenação motora mesmo, sim, de brincar com bola, ou então mesmo que não seja com bola, bambolê, cone, aquelas brincadeiras que tanto de pique bandeira, essas coisas diminuíram consideravelmente. Então, exatamente. O próprio menino que joga bem futebol está chegando com uma defasagem motora que é totalmente perceptível. E será que com essa defasagem a gente consegue recuperar, ou ele já perdeu na formação dele atrás? Pois é. Quando ele perdeu, porque tem coisas que a gente não consegue, tem coisas que a gente vai exatamente. A gente não vai recuperar. Exatamente. A perda do ganho já foi, porque são determinadas fases da vida que a gente tem. Aquela faixa etária ali da infância, né? Até os 7, 8 anos. Eu fiz educação física, mas você muito mais se aprofundou muito mais nisso. Não, é o meu trabalho, né, cara? O meu trabalho hoje é isso, pô. Eu não consigo dar os nomes aqui de cada fase. Mas eu só queria ter uma ideia da percepção mesmo. Tipo, você hoje na beira do campo, olhando um grupo de meninos de 10, 11 anos que estão chegando para uma peneira, tá?
Você percebe que hoje há uma criatividade menor do menino com a bola no pé? Mas será que a criatividade... Isso existe, e pelo que a gente falou agora. Mas será que também não existe porque o futebol está ficando muito tático? Está se dando uma importância tática de posicionamento, de movimentação e pouca liberdade para os atletas? Sim, isso eu concordo. Porque lá em cima, porque lá no futebol profissional de alto rendimento, isso é fundamental, mas isso é fundamental lá. Aqui embaixo agora isso não é fundamental. Exatamente. Então, estamos dando uma importância maior nisso num momento que não é. No momento de desenvolvimento do motor, no momento de habilidade, no momento de... Então, essa parte... E aí, como equilibrar isso? E por que eu acho que isso acontece? E não falo no Botafogo, eu vejo muitos jogos. Sim, sim. Por que isso vem acontecendo? Porque aquele treinador ali também, será que ele é cobrado pelo desenvolvimento ou pelo resultado? Aí eu vou para o lado que até que no início eu falei que eu cobro, mas que não é o mais, que não é o fundamental. Ele precisa ganhar também porque ele quer crescer na carreira. Claro. Então, ele precisa ascender no clube para ganhar mais. E essa função é minha, de equilibrar a cobrança na formação, no desenvolvimento individual do atleta, até porque o meu sonho seria botar 20 jogadores, o sonho de qualquer um é o seguinte, trabalho na base. Pô, se daqui a 5 anos tiverem 30 jogadores da base formando a equipe profissional, esse é um sonho, esse é o mundo ideal para o clube, para todo mundo, mas isso não vai existir, porque na base você concorre com 1, 2, no sub-20 no máximo 3 anos de diferença. No profissional você está concorrendo com 20 anos de diferença. Então isso é uma coisa utópica. Mas quando entra essa relação, é função minha, cobrar a minha, do coordenador, e no treinador e falou, a gente desenvolve esse atleta, vamos equilibrar os nossos resultados com o desenvolvimento individual, porque eu vou entregar apenas 1, 2, 3 jogadores na equipe por ano. Então, e só que isso como a gente falou, isso aí não pode ser cobrado no 20, tem que ser lá no 11, porque eu estou pensando, o do 11 só existe porque eu tenho que entregar lá em cima. Exatamente. A minha pergunta foi porque essa impressão que eu tenho é que as duas coisas acontecem. Tanto o jovem hoje, que na sua infância não tem vivenciado a mesma riqueza, né, de movimento, de repertório motor, que a infância de algum tempo atrás tinha. A gente tinha a rua para brincar, a gente, quando morava em prédio, tinha o playground, enfim, tinha os clubes que a gente podia estar frequentando, né? Outro dia eu fiquei chateado, vi aí, o Vila Isabel está sendo demolido, pô. A gente frequentava muito o clube, né? Então a gente brincava muito, a gente ganhava nessas habilidades motoras fundamentais, às vezes até no nosso lazer, na nossa brincadeira. Então eu vejo que a criança já chega no clube hoje com menos qualidade em termos de repertório de habilidades motoras, e essa questão que você levantou muito bem, né, da necessidade que a gente precisa no clube, às vezes de um resultado ou de outro, mesmo que não seja em todas as competições, mas em algumas competições é preciso priorizar o resultado, às vezes a gente vem ali com uma parte mais técnica, sistema de jogo, uma coisa que, como você falou, pode parecer um pouco mais precoce para a faixa etária, mas que vai ao encontro da necessidade do próprio treinador, né? Da necessidade que ele tem de ascender na carreira, né? Isso acontece muito. Tem que ter um equilíbrio disso. É aquela Exatamente. Coisa. E o negócio é o seguinte, o atleta chega no clube assim, não tem mais jeito, a gente não vai mudar. Ele está chegando tendo brincado menos, tendo menos vivências motoras, então ele está chegando assim. Então agora é parte do clube, parte aqui do Botafogo, como a gente vai minimizar isso, como a gente vai conseguir desenvolver o lado tático hoje, que é tão importante no futebol, o entendimento de jogo, que se fala tanto, que cada vez está sendo mais importante, mas eu não posso deixar de lado esse desenvolvimento motor, a técnica. Exatamente. Então, tudo isso a gente tem que equilibrar. O treinador tem que perceber isso e é cobrado por isso, mas é uma coisa nova. Vamos falar que é uma coisa nova, né? Que eu acho que é a diminuição da atividade física na infância. E a gente tem que minimizar isso e procurar da melhor forma para que se desenvolva grandes jogadores. E quando se fala também que atualmente, uma outra coisa que se fala, complementando tudo isso, não se faz jogador como antigamente, não concordo. Cada dia que passa eu vejo, cada final de semana que eu vou no jogo, ou quarta-feira que eu vou no jogo de criança, de 11 anos, de 12, de 13, tu vê no outro time, você vê no nosso time, caramba, é muito bom, é tudo muito bom.
E o que define aquele cara que vai ser um jogador profissional, é um recado que não é recado, é uma coisa que a minha experiência vem me mostrando, não é se ele é um melhor. Claro que a técnica é fundamental, mas tecnicamente tem muitos. O que define é o quanto ele quer, é o quanto ele se dedica, é o quanto ele abdica, o quanto ele investe no que ele quer. Isso aí é no futebol ou em qualquer profissão, mas no futebol é difícil porque é muito cedo. Então, depende de tudo isso. Mas depende daquela estrutura familiar que a gente fala, da escola. Depende de são tantas variáveis. Tantas variáveis que a gente não consegue controlar todas. A gente tem que tentar controlar as que a gente consegue, né? Imagino você aí na prática. O Felipe Maestro, uma vez ouvindo ele numa live, ele falou que na concepção dele, uma coisa que faz muita diferença e fez na carreira dele é a personalidade, né? Isso ele teve, porra. Acho que se a gente tiver que levantar 3 características do Felipe, né, a personalidade com certeza vai estar dentro de uma das 3, fora habilidade, enfim, outras coisas. Olhei o Luizinho aí e lembrei desse exemplo do Felipe. Sabe uma coisa que aconteceu comigo na época que eu nunca tive a pretensão de ser jogador de futebol, Tiano. Para falar a verdade, o único ano que eu achei que eu poderia chegar foi em 94 lá no Barra, quando eu estava junto com essa galera toda que está aí. E aí eu alimentei alguma esperança naquele ano de 94, mas logo também sumiu. Mas uma coisa que aconteceu comigo, você sabe que lá no Nova Geração foi a primeira vez que eu joguei campo praticamente, né? Eu só fui treinar futebol de campo lá no Japão, em 93, que foi quando eu tive aquela experiência do intercâmbio e que eu treinava diariamente, e lá era futebol de campo. Mas durante os primeiros 14 anos de vida, né, praticamente, eu só fui treinar campo nesse ano. Eu me lembro que quando eu cheguei no Nova Geração, pelo tamanho que eu tinha, nem me perguntaram onde que eu queria jogar. Você joga na zaga, né? Eu estava chegando num lugar novo, amigo. Falei, jogo na zaga. Mas como é que eu poderia dizer com propriedade em qual local eu ia desempenhar melhor a minha função, né? Eu sabia que eu tinha uma característica muito boa, que sempre me acompanhou, que era da finalização, né? Chutava forte e chutava com direção. Mas chegando ali, aquele ambiente novo, falaram assim, olharam para o meu tamanho e falaram assim, você vai jogar aqui na zaga. Minha pergunta, Tiano, como é que é feito hoje? O jovem, quando chega lá, vocês dão oportunidade desse jovem circular enquanto ele está ali nos 10, 11, 12, naquela idade da puberdade, que a gente sabe que várias modificações acontecem no corpo da criança, né? Às vezes o que chega mais alto com 10, 11 anos não é o que vai ser mais alto com 18. Acontece muito isso. Vocês conseguem proporcionar a essa criança, esse jovem, um rodízio, uma experimentação nas diversas posições? Como é que é feita essa observação? Até tanto que a divisão que a gente tem no clube é a área da iniciação, que é do sub-11 ao sub-14, e a área da especialização do 15 ao 20. Até o sub-14, o atleta tem que variar a posição, tem que jogar em 2, 3 posições nos treinamentos, nos jogos. A gente não considera o jogo mais importante, mas nos treinos há um convencimento por parte dos pais, mas ele não é dessa posição, o entendimento não é esse, não é que ele vai ser daquela posição, é ele vivenciar outra posição, ele conhecer a outra posição. Exatamente. Porque tem tantas mudanças que podem acontecer, tantos que fica aquele prazer só de uma coisa muito cedo, e aí entra na parte de coordenação motora, de vivência, porque um jogador que só joga de zagueiro, nunca joga de costas, então como é que ele vai desenvolver uma visão periférica se ele só joga de frente? Exatamente. Então são exemplos que a gente tem, o atacante. Se você bota ele lá, será que ele vai voltar para marcar? Será que ele vai ter outras possibilidades? Então a gente dá essa visão. Até o sub-14, com certeza, é uma cobrança que a gente tem. O Botafogo tem um documento orientador metodológico para as categorias, onde os coordenadores são os responsáveis por estar sempre alertando os treinadores em seus treinamentos, em seus planejamentos de treino. Uhum. E do 15 para cima, aí a gente já começa a especializar um pouco mais. No 15 que já começa a ter umas competições nacionais, começa a ser uma competição ainda maior. E aí do 17 para cima mesmo, eu acho que uma coisa que eu estou percebendo muito no futebol profissional, os jogadores que jogam em várias posições estão tendo mais oportunidades. Então eu acho que nem do 15 para cima a especialização é importante sim, ele conhecer uma posição mais a fundo, mas o cara que é versátil, o atleta que consegue entender mais de uma posição, com certeza ele vai ter mais oportunidade de se tornar um atleta profissional. Isso a gente vem conversando internamente bastante,
para que não fique fixo determinar a posição daquele atleta. Eu acho isso fundamental, Tiano, até porque eu tenho um exemplo de um amigo que se tornou amigo há pouco tempo, ele está agora aqui na Federal de Pernambuco, ele foi da base do Santos, jogou com o Robinho, com o Diego, e ele era zagueiro na época porque era o mais alto de todos. Hoje o cara é bem mais baixo do que eu e foi dispensado do clube. Por quê? Porque jogou na zaga a vida inteira na base, e ali naquela hora que era vingar ou não vingar, o cara não sabia jogar nas outras posições. E talvez se ele tivesse tido a experiência, né, de estar circulando nas outras posições durante essa base, durante essa formação, te aumentaria a probabilidade desse jovem, aumentaria as chances, né, dele chegar ao profissional. Eu arriscaria dizer, Tiano, com base até no que a gente tem acompanhado nas leituras, né, e aí é o misto que a gente está tentando fazer aqui, né? Você trazendo sua experiência. Eu falei uma coisa que eu falei em diversas posições, o treinador da nossa categoria Sub-11, 12, o Daniel Musi, está aí. Ele falou, a gente coloca os jogadores para jogar em diversos setores do campo. Eu acho que isso é interessante, não é posição, é setor do campo. Exatamente. Obrigado, eu arriscaria Daniel. dizer... Um abraço para o Daniel e obrigado pela participação aí também. Eu arriscaria dizer que valeria a pena até vocês chegarem um pouquinho mais para cima nessa faixa etária, eu vou dizer por quê. Existe um indicador de maturação, e aí falando da minha área de trabalho agora, né, fazendo essa troca, que é a idade no pico de velocidade de crescimento de estatura. E 14 anos é a média que os meninos, de uma maneira geral, atingem esse pico de velocidade de crescimento. Mas nem todos atingem aos 14. Aqueles que são mais atrasados podem atingir aos 15, podem atingir aos 16. Então, se ficar algo determinado que a partir dos 14, eu sei que na prática não é assim, mas é uma forma de estar trabalhando com as evidências, né? Seria interessante dar uma gordurinha um pouco maior, porque aí vocês aumentariam também a chance daqueles que são atrasados crescerem um pouco mais e de certa forma, vocês observariam um pouco mais esse jovem também. Mas aí entra naquilo que você já falou para mim, né? Léo, eu concordo com tudo isso que a gente está conversando aqui no telefone. É muito importante a gente acompanhar a idade biológica. A gente sabe que a idade biológica e a idade cronológica nem sempre andam juntas, mas cada vez mais o futebol exige, né, do momento do atleta. E muitas das vezes a gente não consegue esperar. Muitas das vezes a gente precisa ceder ao que está sendo cobrado ali naquele momento, né? Como é que é na prática tomar essa decisão, Tiano? Imagino que seja muito difícil, cara. Se você não falasse disso de maturação, eu ia puxar esse assunto. São dois pontos no que você falou aí. Tem os dois lados. Paciência, a gente tem. E tem que ter com aquele jogador que é tecnicamente muito bom, com toda aquela relação. Mas será? Aí eu tenho dois questionamentos. Será que essa paciência vai me dar resultado? Isso é uma coisa para se pensar. Com quantos eu posso ter paciência que me garante ou que me dá maior probabilidade de eu entregar esse atleta no profissional? Isso é um ponto a se pensar, que aí vai para o imediatismo. E aí agora um outro ponto. Aquele que amadurece mais cedo, por ele jogar mais, com as idades mais novas, com 14, com 15, por ele jogar mais, será também que ele não se desenvolve mais, tanto fisicamente, mas como psicologicamente? Sim, com certeza. Quando eu falo a palavra confiança, que ele também vai se tornar o melhor jogador? Então, com certeza. Tem os dois lados da coisa. Exatamente. A possibilidade de quanto mais você joga, mais você se desenvolve em todos os sentidos. A questão que a gente falou muito bem, do Felipe. Pô, ele tem personalidade. Será que o cara também não ganha mais personalidade? Será que ele não ganha mais confiança? Ganha, com certeza. Tudo isso, para a decisão ser tomada, para a difícil decisão, como você fala, é muito tem complicado. Vários pontos que tem que ser ligados. Às vezes a gente vai, com certeza, vou mandar embora um mais cedo, mas o Botafogo tem capacidade, falo do Botafogo, de esperar um atleta para amadurecer com 24 anos? Não tem. O Botafogo não vai pegar um menino de onda até de 20 a 24, tem torcida, tem tudo, e aquele cara, para se desenvolver, ele precisa jogar. O jogo é com fundamental. Certeza. As competições, né? As competições são fundamentais. Eu tive a oportunidade de participar de um estudo. A gente conseguiu pegar os 60 melhores ranqueados do tênis. Isso foi até um trabalho em parceria com um professor lá da Turquia.
ele acompanha os 60 mais bem ranqueados do tênis, das categorias de base da Turquia, meninos e meninas. Nós tínhamos 60 meninos e 60 meninas, desde do top 1 até o último. E a gente levou isso tudo para análise. Variáveis antropométricas, maturação, força, flexibilidade. A gente levou uma série de variáveis, desde a antropometria, a maturação, a desempenho físico. Você sabe qual foi a variável que deu efeito para que ele fosse melhor ranqueado no tênis nas categorias de base da Turquia? Participação em torneios. O número de participação em torneios foi a única variável significativa para que os meninos e as meninas se colocassem entre as 10 melhores posições no ranqueamento do tênis. É o que você falou, são várias influências e cabe a gente ficar ali observando, equilibrando, jogando na balança. Muitas dessas influências a gente não consegue avaliar, né? E aí a influência física da área, mas a influência da família, a influência da escola, a influência de onde ele veio, como ele chegou no clube, o que ele pensa para a carreira dele, o que o pai pensa, eu acho que é fundamental. O pai é uma pessoa que a gente tenta, os pais, né, vamos botar os responsáveis. Botafogo, hoje não, há algum tempo tem uma sala, os pais ainda, a gente ainda não consegue, a gente ainda não tem maturidade ainda para deixar os pais assistir o treino. Mas a gente tem uma sala dentro do clube onde os pais entram, tomam seu café, tem uma sala para assistir televisão, para não ficarem da porta para fora do clube. Eu acho que não sei se é o clube que não tem maturidade ou os pais que não têm maturidade. Mas, isso aí é uma gangorra, amigo. Em qualquer parte do mundo. Mas a gente tenta, a gente tem reuniões com os pais, não vou falar sempre, a gente gostaria até de ter mais. Esse ano ficou bem defasado nisso. Mas a gente tem reunião com os pais, mostrando tudo que a gente acontece, tentando mostrar como a gente avalia. E para que quando se dê um não, quando se tem uma dispensa, seja uma coisa bem natural, não é a melhor coisa do mundo, é a pior coisa dentro do clube. A pior coisa para mim é ter que chamar um menino para dispensar, ou chamar o pai do sub-15 para baixo, a gente chama o menino, eu responsável, do 17 para cima já é direto com um atleta. Então é bem complicado isso, mas a gente está tentando lá no Botafogo fazer a melhor coisa, como você fala dessa maturação, que eu acho que isso me incomoda muito. Eu gostaria muito de me aprofundar nisso, mas eu preciso me aprofundar, continuar me aprofundando na gestão e deixar a parte de maturação, a parte teórica para outras pessoas. Mas é uma coisa que me incomoda, porque a cobrança é muito grande frente a isso. E eu sou um cara, que você sabe, Léo, eu fui o pequeno que consegui, porque eu batalhava muito. Eu não dou esse exemplo dentro do clube, eu não falo para ninguém, mas o meu exemplo, para mim, é muito forte em relação a isso. E muito forte que eu digo, tanto para coisas boas, tanto porque eu consegui, quanto quando você fala para mim que, pô, Tiago, você era muito bom, tu tinha que ter sido maior, tu tinha que ter jogado em clubes e tudo melhor, você poderia ter tido mais destaque. Aí eu, com a minha análise, na minha análise interna, não, eu cheguei onde eu podia, porque eu tinha deficiências, porque eu tinha problemas, que o lado técnico do futebol é um dos mais importantes, e até por isso eu consegui alguma coisa. Mas tem o lado físico, tem o lado da formação, tem o lado da minha família, que a família boa estruturada, mas a família boa estruturada muito próxima. Tá lá, será que também não traz pressão, mesmo sem ser perceptível, mesmo sem ser com a intenção, o seu pai está ali do teu lado, a intenção dele é ver sua alegria. Mas para criança de 10, 11 anos, caraca, tu tá todo final de semana jogando bola. Então são tantas variáveis, e essa da maturação é uma das coisas que me incomoda na categoria de base. Me incomoda muito quando vem pessoas, tem que ter paciência com esse, ou então aquele ali só joga porque é forte. Mas, pô, aquele ali só joga porque é forte, mas é a qualidade que ele tem. Tanto que a gente vê tantos muito bons jogadores não jogam. Jogadores que têm mais força jogam. Então, são variáveis, inúmeras variáveis. Mas vocês já fazem no Botafogo, Tiano, coisas que, de certa forma, mesmo que não haja uma avaliação direta, já são estratégias procedimentais que já servem para atenuar qualquer possibilidade de efeito dessa questão. Essa rotatividade que vocês fazem por setor de campo, isso tudo já é uma maneira de estar acompanhando, de estar dando um pouco de tempo. É claro que a gente não vai esperar até os 24, né, como você usou como exemplo, mas isso tudo que vocês já fazem, de certa forma, já é uma maneira indireta
de estar dando um tempo para o atleta e de conhecer melhor o atleta na sua formação. Até porque a gente fica ouvindo falar muito de maturação como se o atleta avançado só ganhasse benefícios com isso. E muitas das vezes ele se prejudica, porque a gente tem que avaliar isso para a tarefa. Por exemplo, eu me lembro muito bem que quando eu já estava com uma corpulência bem grande, eu quase perdi espaço no River, porque eu não conseguia acompanhar. Para te acompanhar era complicado, amigo. Eu tinha uma massa corporal para deslocar muito maior. Então a agilidade é uma valência muito complicada para quem tem uma corpulência maior. Eu acho até que a gente teve nos últimos anos essa evolução do futebol estilo Barcelona, futebol saído jogando, um futebol que deixa de olhar para o zagueiro como sendo aquele que tem que brigar com a bola no alto lá dentro da área e chutar para frente quando está apertado, né? Eu acho que essa transformação da forma de olhar o jogo, de certa forma, já traz implicitamente um olhar diferente, onde não se valoriza a corpulência para jogar lá atrás somente, onde eu posso botar lá atrás um menino que tem uma visão de jogo, mesmo que ele seja menor. Então, acho que as mudanças que o próprio jogo veio sofrendo também vão amenizando essa questão, entendeu? E um pouco do que você já me falou sobre as estratégias que vocês têm no clube, vocês já olham para esse aspecto, mesmo que indiretamente, mas já é ponderado, certamente já é ponderado. E é um trabalho, sensacional, com essas questões que você já me falou pelo telefone, somadas aos pontos que você já trouxe aqui, eu não tenho dúvida, conhecendo a pessoa que você é, a experiência que você tem de futebol, né? Que, o trabalho que vocês fazem aí no Botafogo, ainda tem o Thiago, ainda tem o Marcos. O Marcos foi meu contemporâneo lá na UERJ, acho que ele está no Sub-20 agora, né, o Marcos? Treinador do Sub-20, o Marcos. Então, figura também, só tem gente boa. Eu quase virei Botafogo, cara, por causa desse conjunto todo de amigos que eu tenho aí no Botafogo, pô. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Eu sei que esse coração aí é preto e branco. Do meu pai. Foi o teu, não? O meu é de trabalho. Pô, cara, tu sempre foi botafoguense, ano. Trabalho no Botafogo. Minha família é botafoguense. Tiano, a gente está indo aí para... Eu só queria falar uma coisa que eu estou vendo o tempo. Isso que eu ia falar, para você falar mais coisa. Para que eu falei muito da maturação, será que ter paciência? Mas eu não estou sendo contra ter paciência. Eu sou a favor de ter paciência. É que às vezes eu me expresso muito radical frente a isso, porque as pessoas que querem defender esse lado ficam muito... não têm a visão para o outro lado. Exatamente. Eu tenho que escolher os jogadores que eu vou ter paciência. Algumas vezes eu não escolho. Eu não. O Botafogo, a instituição, eu preciso escolher os que eu vou ter paciência. Às vezes a gente pode errar, mas a gente precisa, assim, em certos momentos, fazer escolha, até porque o clube não aguenta ter numa categoria 50, 60 jogadores. Só podem ter 30, 25. A gente preconiza muito dentro do Botafogo ter o mínimo de atletas possíveis para que a gente ganhe no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no desenvolvimento daquele que a gente escolheu. E quando a gente faz isso, a gente aumenta a nossa chance de erro, né, Léo? Não, e é o que você falou, cara. É muito fácil para quem trabalha com as pesquisas nessa temática, que é o nosso caso, que a gente olha só para uma variável, dizer o que é melhor, o que é pior. Eu estou olhando para uma variável. Vocês que estão em campo, vocês têm que usufruir desses conhecimentos e têm que misturar isso com uma série de outras coisas que vão estar influenciando na formação desse jovem atleta. E a dificuldade está do lado daí, não está do lado de cá. E Léo, e aí muitas vezes aquele menino que é um feno, que é muito bom jogador, eu não estou comparando ele com a idade dele, eu estou comparando com ele com 2 anos mais velho e com 2 anos mais novo. Porque se eu tenho um 2 anos mais novo, que eu acho que vai ser melhor que ele daqui a pouco, eu já estou vendo que ele não vai ter espaço no profissional, que vai ser desse aqui mais novo. Então, esse entendimento só tem, como você falou, quem está dentro do clube. Exatamente. Então, a comparação não é só naquele ano, naquele jogo, entendeu? Mas a gente... Meu filho tá aí, ó. Esse aí, Gabriel Coutinho Gomes, é meu filho que tá perturbando. Pô, tá não deixa a bola cair não, ele. Ele não deixa a bola cair não, Tiano. Eu tenho acompanhado uns altinhos aí que vocês fazem. A gente brinca aqui, né? A bola não cai não. Eu queria mandar um abraço. O Deco, um amigo meu, tá aí assistindo, um grande amigo meu. E quem tá aí agora é o Antony Santoro, um grande treinador, um amigo. Aqui trabalhou anos no futsal do Rio. E campo também, treinador profissional, são excelentes pessoas nos acompanhando. Tiano,
faltam 8 segundos aqui, eu vou desligar. Tu se incomoda de voltar para a gente se despedir do pessoal? Tá, beleza. Rapidinho? Valeu. Valeu, meu irmão. Volta.